Vamos lá. Olha, estamos só aqui. Você viu que tem mais 2 alunos hoje, né? Então, eu só estou contente. Que benção aí, ó. Povo abençoado. Irmão Vinícius mesmo, né? Irmão Vinícius e a irmã. Acho que é a mãe do irmão É, a Marcelo. irmã do Marcelo aí. Rosângela. Irmã Rosângela. É. Aquele dia você esteve na casa do Marcelo, eu estava lá. É, tá Nossa, lá. é mesmo, tá mesmo. Dia da benção lá, não vamos Isso. falar toda essa parte. Não vamos contar o que tinha lá. Não vamos contar. Êxodo capítulo 9. Era de calabresa, é portuguesa. É meu pai. Não vou negar café daqui fora. Boa. É? Eita, Jesus. Vai É. para na úlcera? Era. Sexta praga, úlcera. Sexta praga. Manda uma formatura, hein? Tá chegando, hein? Que é janeiro ou fevereiro? É janeiro? Janeiro. Foi janeiro? Oh, foi no finalzinho de dezembro, não foi? Não lembro. Foi no- Alguém tem marcado aí, hein? Acho que foi no finalzinho de dezembro. Foi. Sexta Não foi? praga. Primeira aula que era 11 de janeiro. 11 de janeiro. Foi 11 de janeiro? 11 de janeiro, vai sabe? Mole? 11 de janeiro? Não, é janeiro. E ó, Deixa eu ver. daqui 4 meses, Isso mesmo. Já foi o que? 4 meses já? falta 4 para dar um ano. Ó, o 11 vai 4 cair do na- 1, né? 4 do 1. Sábado, hein? Vai caminhando para Olha, 8. deu certinho, Caminhando hein? para 8 meses. 8 meses, né? 11 de janeiro? 4 do 1. É, 11 de 11 janeiro. de janeiro é sábado, macho. Certinho, hein? Quer fazer no domingo? Vai dia 12, tá? Vamos ver. Mas você faz assim um curso específico para fazer? É, tem que ser específico porque tem que entregar o diploma, Ah, né? ele pode ser no seu universidade. Vocês que sabem, vocês que mandam. Eu tô aqui. Vamos ver, né? Meus amados, chegamos na sexta praga. Deus ele vai mandar a sexta praga para a nação do Egito. A sexta praga era a úlcera maligna nos homens e nos animais. O número 6 na escritura fala do homem. Porque o homem foi criado ao sexto dia. E essa úlcera maligna, ela está associada com Ezequiel capítulo 37. Porque em Ezequiel 37, nós vamos ver o vale de ossos sequíssimos. Vai, vai. Né? Vale de ossos Sequíssimo. Sequíssimos. Vamos abrir aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, por favor. Apocalipse 1, 18. Quem que lê aí para nós, por favor? Versículo 18. De Apocalipse 1. E o que vivo, esse morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte do inferno. Lê o 8 primeiro. 8? Não é 18? Lê o 8, quero ver como é que está o 8. Versículo 8. 8. Ah, versículo 8? É. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, Ah, que é. era, que era dizer Ela fala aqui, ó. É o 8, viu? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Que era que é, que há de e vir, que há de vir. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Meus amados, existem 3 janelas.
a janela do passado, a janela do presente e a janela do futuro. O que tem dentro da janela do passado são os acontecimentos do passado. As coisas que já aconteceram estão registradas aqui dentro dessa janela. As janelas do presente, as coisas que estão acontecendo agora. E a janela do futuro são as coisas que ainda vão acontecer. Mas ainda vão acontecer na terra. Porque as coisas todas já aconteceram. Todas as coisas já ocorreram. Dentro da mente de Deus. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação. Ezequiel, no capítulo 37, ele foi levado para dentro desta janela. Dentro da janela do futuro. Porque Ezequiel 37, o vale de ossos sequíssimos, não é algo do presente, mas é algo que ainda iria acontecer. É algo do futuro. Porque o vale de ossos sequíssimos fala da grande tribulação. Grande tribulação. Então, quando Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus a esse grande vale de ossos sequíssimos, ele estava sendo levado para o futuro da eternidade. Deus, ele pega Ezequiel, não tem problema. Deus, ele pega Ezequiel e leva ele para dentro dessa janela, para dentro da janela do futuro, para as coisas que ainda estavam para acontecer. Deus, ele leva Ezequiel a ver a grande tribulação. Ezequiel, ele viu a grande tribulação dentro da janela do futuro. Esse vale é a grande tribulação. Esses ossos são as pessoas que ficarão na grande tribulação. E essas pessoas da grande tribulação, elas não estarão secas, elas estarão sequíssimas, porque existe uma diferença entre algo seco e algo sequíssimo. Sequíssimo é 0% de água. Sequíssimo é sem água alguma. E a água na Escritura fala do Espírito Santo. ES. A água na Escritura fala, simboliza o Espírito Santo de Deus. A gente percebe isso lá em João capítulo 4, que a mulher samaritana lá vai estar lá no poço com Jesus. Jesus vai falar para a mulher: ó mulher, quem tomar da água que eu der nunca mais terá sede. Que água é essa? É o Espírito Santo. A gente vê isso em João 4, depois a gente vê isso lá em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. O rico vai estar lá no lugar de tormento e ele vai dizer para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água. A ponta do dedo é Cristo, viu? A ponta do dedo é Cristo. E a água é o Espírito Santo. Olha só, eu não falei isso nas outras aulas. O rico falando para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na língua dele, ele estava pedindo para que o Cristo encarnasse a segunda vez. Não falei isso nas aulas passadas. O dedo de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dedo de Deus. O dedo de Deus aparece 3 vezes na Bíblia. 1, 2, 3. A primeira vez para escrever as primeiras tábuas. As primeiras tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Foram escritas por Jesus Cristo. A segunda vez, lá em Daniel, para Beltesazar, escreve lá na parede, com sangue: Mené, Mené, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e acharam em falta. Então é a segunda vez que o dedo de Deus aparece. E a terceira vez na areia. Como é que a areia é essa?
Os Aí pecados. quando a mulher Os pecados deles. veio trazer a mulher adúltera, né? Foi pega em adultério, joga lá na frente de Jesus, fala, ó, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher que foi pega em adultério. Interessante que a mulher estava sozinha lá, né? Ela adulterou sozinha. Cadê o homem? Sumiu. Porque é assim que o diabo faz. Ele entra dentro da pessoa, faz a pessoa roubar, matar, fazer bagunça, depois na hora da consequência, o capeta sai e a pessoa arca a consequência sozinha. Joga lá e fala para os estudiosos, fala para Jesus, e daí Jesus? A lei de Moisés diz que é para nós apedrejarmos essa mulher até a morte. E tu, o que dizes? Aí Jesus não fala nada. Jesus, ele abaixa assim, e ele começa a escrever na areia. Escreve assim. Daí o pessoal que estava lá, querendo acusar a mulher, aí antes ele diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra, quem não tem pecado joga a primeira pedra nela. Daí ele desce assim e começa a escrever na areia. O que ele escreve na areia? Ele escreve o pecado daquela turma que estava ali. Quando ele estava escrevendo na areia, as pessoas que estavam com a pedra na mão, jogam a pedra no chão e começam a ir embora. Começam a ir embora. Por que eles começam a ir embora? Porque Jesus estava escrevendo que não só ela tinha erros, mas eles também tinham. Então Jesus estava escrevendo a lista do apedrejamento. Jesus estava dizendo, a primeira a ser apedrejada é ela, mas depois é você. Eles começam a ler aquilo ali, eles vão embora, larga todas as pedras e vai embora. Aí Jesus levanta e diz para a mulher, e daí mulher? Aonde estão os teus acusadores? A mulher vai dizer, não tem ninguém. Porque foi tudo embora. Jesus disse, se não tem ninguém, nem eu te acuso. Pode ir embora e não peques mais. Olha aí, o dedo de Deus aparecendo a terceira vez, escrevendo na areia. Por que Jesus escreveu na areia? Porque os nossos pecados não são escritos em pedra, que é algo perpétuo, como as leis. Os nossos pecados, eles são escritos na areia. Ou seja, qualquer coisa que passe, já lava. O sangue de Jesus passa e lava o pecado. Cadê o pecado que estava escrito na areia? O vento passou e levou tudo. Não há acusação nenhuma. Romanos 8:1, não há acusação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Porque o vento já levou. O vento é Cristo. O vento é Cristo. Então o dedo de Deus. Aí o rico diz, lá no lugar de tormento, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, que é Cristo, que é Jesus Cristo, na água, ó, Jesus Cristo trazendo a água, e colocar na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Aquele homem estava pedindo para Jesus encarnar a segunda vez, porque Jesus já tinha vindo e já tinha trazido um pote de água. Jesus encarnou como o dedo de Deus e ele veio trazendo um copo de água. E ele pregava o evangelho, ficou 3 anos e meio pregando a palavra, ensinando o povo. Ué, o que ele estava fazendo? Ele estava molhando a língua do povo, para que o povo se refrescasse no tormento que eles estavam. Do mesmo jeito que Caim matou Abel, porque Abel lhe ofereceu a gordura dentro de um pote, a nação de Israel matou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio trazendo alívio para eles, que era o Espírito Santo. Porque lá em Gênesis capítulo 4 vai falar de Caim e Abel. Caim, ele era lavrador da terra, e Abel era pastor de ovelhas. Chega o tempo de trazer as ofertas. Abel, ele vai trazer uma ovelha, um cordeiro e gordura. Por que aquela gordura ele traz? Sendo que a ovelha, o carneiro, já tinha gordura dentro dele. Uma oferta, ela precisa de 3 partes. A oferta, para ser aceita, ela precisa ter 3 partes: oblation, libação e gordura.
Oblação é a parte sólida, libação é o sangue, ou a parte líquida, e a gordura é o que traz o cheiro suave. Para uma oferta ser aceita, ela precisa ter essas três partes. Precisa ter oblação, libação e gordura. Se tiver faltando uma parte, ela não é aceita. Não aceita. Abel traz a ovelha. A ovelha, ela tem... Qual é a parte sólida da ovelha? É a carne. Qual é a parte de libação da ovelha? Sangue. Qual que é a gordura da ovelha? A gordura da mesma. A gordura da ovelha. Então, se a ovelha já possui as três partes, por que da gordura? Era para quem a gordura? Para o irmão dele. Para Caim. Porque Caim não levou gordura na sua fé. Não levou. Então, Abel, porque amava o seu irmão, ele leva tudo que ele já tinha, que era ovelha, e leva um pote de gordura. Ele chega em Caim e diz: ó Caim, toque um pote de gordura para você. Eu sei que você não trouxe. Toma um pote de gordura, mistura na sua oferta e ofereça a Deus. Caim, de vez de falar muito obrigado, meu irmão, por trazer o pote de gordura para mim, ele fica bravo e mata. Ué, não foi a mesma coisa de Jesus? Jesus, ele é o cordeiro, mas ele veio trazer um pote de gordura, que é o Espírito Santo. Ele falou: nação de Israel, toma o Espírito Santo, mistura com a sua oferta e ofereça a Deus. Eles não quiseram o Espírito Santo coisa nenhuma. Ficaram bravos com Jesus e ainda mataram ele na cruz. Ficaram tão bravos com ele, ainda matou ele na cruz. Por quê? Porque ele trouxe o pote de gordura para ele. Então o rico, falando assim: pai Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua. Ele estava pedindo que Jesus encarnasse a segunda vez. E isso nunca vai acontecer, porque Jesus só encarnou uma vez só. Uma só. Na qual vontade de Deus, Hebreus 10:10. Na qual vontade de Deus temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Feita uma só vez. Uma só. Jesus, ele veio a primeira vez em carne no Novo Testamento e a segunda vez no milênio. O arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus não, viu? Ah, a segunda vinda de Jesus é arrebatamento. Mentira, isso não existe. Porque o arrebatamento, nós que somos a igreja, nós vamos se encontrar com Jesus nas nuvens. Ele não vai pisar o pé aqui. Se ele não vai pisar o pé aqui, então não é a segunda vez. Quando que ele vai pisar o pé a segunda vez? No milênio. No milênio ele vai pisar o pé aqui. Aí será a segunda vinda de Cristo. Aí será. Muito bem. Então a água nós já percebemos, entendemos que a água é o Espírito Santo de Deus. Quando que os ossos, que são as pessoas, ficarão sequíssimos? Quando o Espírito Santo for retirado da terra. Aí. Hoje, as pessoas sem Cristo, elas estão secas somente secas, mas não está sequíssimo. Não está sequíssimo porque ainda tem água na terra. O Espírito Santo ainda está aqui, então ainda há água. Quando que os ossos se tornarão sequíssimos? Quando o Espírito Santo for retirado dessa terra. Aí os ossos que estavam só secos, eles se tornarão sequíssimos, sem água alguma. E quando que o Espírito Santo vai ser retirado daqui? No arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sobe junto com a igreja. O Espírito Santo subindo com a igreja, a última gota de água também sai. Aí quem ficar aqui na grande tribulação estará da mesma forma que a sexta praga. Estarão doentes, cheios de úlceras malignas. E pior, estarão sequíssimos.
todos que estarão na grande tribulação, e não é a igreja não, a igreja vai ser arrebatada antes. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha lei, te guardarei do dia da tribulação. A igreja não passa. Mas quem estará aqui vai estar como esses ossos, sequíssimos. Vou mostrar para vocês. Abra aí comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Todas as vezes que eu escuto falar de Ezequiel 37, sempre as pessoas falam, né? Ezequiel 37 era o momento atual do povo. O povo estava sequíssimo. Ezequiel 37 é algo lá do futuro. É algo que ainda estava para acontecer. O vale de ossos sequíssimos é uma visão do futuro, não uma visão do presente. Ezequiel 37 não é uma visão do presente, é uma visão do futuro. Ezequiel 37, Ezequiel está vendo a grande tribulação. E diz assim o versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim. Olha lá. A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor é Cristo. Cristo é a mão do Senhor, porque Cristo, ele é o executor das ordens de Deus. Deus executa, o Pai manda, e Cristo executa as ordens do Pai. Então a mão de Deus é Cristo. Só que não é só Cristo, mas é Cristo encarnado. A mão de Deus é Jesus Cristo encarnado. É o Cristo na forma de homem. Ficou bonitinho esse aqui, né? Isso aqui é Cristo encarnado. Bonitinhas as perninhas aqui, né? Essas pedrinhas aqui, ó, elas andaram 33 anos e meio por essa terra. Não vivendo entre nós, mas tabernaculando. Isso está lá no livro de João 1:14. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou. Tira essa palavra errada. Não tem nada de habitou. É tabernaculou. O verbo se fez carne, Cristo entrou no corpo de Jesus e tabernaculou entre nós. Ou seja, o que significa tabernacular? Tabernacular significa cumprir todo o Antigo Testamento. Cumprir todo o Antigo Testamento. Então Jesus, ele não veio viver entre nós, ele veio tabernacular entre nós. Ele mesmo diz isso, meus amados, lá no livro de João, capítulo 5, versículo 30. Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. Meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aí, então Jesus, ele veio tabernacular entre nós. Ficou 33 anos e meio aqui tabernaculando. A mão do Senhor. Aí Ezequiel fala: a mão do Senhor estava sobre mim. Sobre significa acima. Acima de mim. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que os acontecimentos desse capítulo 37 não eram os acontecimentos do presente, mas eram acontecimentos que estavam sobre ele, que estavam acima dele, ou seja, acontecimentos que estavam para acontecer ainda. Não estava acontecendo, ia acontecer ainda. A mão do Senhor estava sobre mim. Esses acontecimentos são acontecimentos do futuro,
que estão sobre mim, estão acima de mim, estão acima dos problemas presentes da nação de Israel. Está acima, está lá na frente. Isso aqui vai acontecer lá na frente, não acontecer agora. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia. E agora está gravado, hein? Não fez isso. Está gravado, hein? Era João o quê? João 5:30. João 5:30. Olha lá. Ia tirar um ponto seu já. Não, é estrelinha, né? Tirar uma estrelinha. Tchum, pronto, acabou. Aí que está, meus amados. Ezequiel diz: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou, ou me levou para fora. Para fora. Aí. Me levou, me carregou para fora. O que é fora? Fora do quê? Fora é o futuro da eternidade. A mão do Senhor estava sobre mim e me levou e me carregou para fora. Lá me carregou para o futuro da eternidade. Me pegou aqui e me levou lá para o futuro. Porque, meus amados, todas as coisas já aconteceram. E aconteceram aonde? Dentro da mente de Deus. Não aconteceu aqui na terra. Está para acontecer na terra, mas já aconteceu em algum lugar. Aonde? Dentro da mente de Deus. Olha só que interessante. Ezequiel significa rocha. A palavra Ezequiel significa rocha, rochedo. Ezequiel, ele foi levado para o futuro. E Jesus Cristo também foi levado pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que levou Ezequiel, levou Jesus Cristo. Está aqui, ó, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Mesmo Espírito que levou Ezequiel para o futuro, levou Cristo. Mas não levou Jesus Cristo para o futuro, levou Jesus para o passado. O mesmo Espírito que levou Ezequiel para o futuro, levou Cristo. Mas não levou Jesus Cristo para o futuro, levou Jesus Cristo para o passado. Está aí, ó, Mateus capítulo 3, a partir do 13. E logo que Jesus saiu das águas, o Espírito do Senhor o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo 40 dias. Ué, o Espírito pegou Jesus Cristo, que é a rocha. Jesus é a rocha. Ezequiel, ele só era uma sombra de Cristo. Porque todo o Antigo Testamento é uma sombra. Todo o Antigo Testamento não passa de uma sombra. Sombra de quem? Sombra de Jesus Cristo, encarnado. Onde está escrito isso? Aqui, ó, Hebreus 8:5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então, Ezequiel era uma sombra de rocha, porque a verdadeira rocha é Cristo. Onde está escrito isso, que Cristo é a rocha? Está aqui, ó. Moisés também era a sombra de Cristo também, né? Moisés a sombra de Cristo. Todo mundo do Antigo Testamento era somente uma sombra O que viria. de Cristo, daquilo que estava por vir. Está aqui, ó, 1 Coríntios 10:4. Paulo vai escrever aqui, ó. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. Paulo está falando do povo lá no deserto. E a rocha era Cristo. E a rocha era Cristo. Se a rocha era Cristo, Ezequiel era só uma sombra dessa rocha. Se Ezequiel foi levado para o futuro, Cristo foi levado para o passado. Porque o deserto onde Jesus estava, olha o detalhe,
O deserto onde Jesus estava era o antigo local do Éden. O Éden era uma floresta, se tornou um deserto. O Éden era uma grande floresta, bonita, vistosa. Depois que o homem peca, aquilo que era uma floresta linda, cheia de vida, se torna um deserto feio e árido. Isso está escrito aonde? Lá no livro de Isaías, capítulo 5, do 1 em diante. A parábola da vinha. A parábola da vinha está falando do Éden. A edificação e a ruína do Éden. Tá bom. Estão pegando? Aula? Está entendendo a aula? Estou falando as informações, o povo está tudo confundindo. Pode perguntar aí, o Roger está prestando atenção. É? Pode perguntar que o Roger responde. Ah, o Roger está aí, ó. É? Pode perguntar, né? Não é proibido perguntar, não. Está todo mundo afiado. Aí, o Espírito do Senhor levou Ezequiel para um vale, e esse vale é a grande tribulação. Grande tribulação. E esse vale estava cheio de ossos. Quem são esses ossos? São as pessoas da grande tribulação. E esses ossos estarão sequíssimos. Por que sequíssimos? Porque estarão sem o Espírito Santo. Ai, que molezinha. Essa aula tá molezinha demais, tá? É lógico que eu não fico pedindo para vocês abrir e ler, porque eu já sei o que está escrito. Então, para não ganhar tempo, eu já dito já o que está escrito. Senão fica muito chato. Abre aí, 2 Coríntios, 1 Coríntios 10, 4. Mas eu já sei o que está escrito. Então, você vai ficar lendo que eu já sei. Então, é mais fácil eu ditar. Vocês já lêem no seu pensamento. Um dia nós chegamos lá. Não, vocês já passaram esse nível. Olha, aqui só tem pregadores. É o Marcelo, é o Anal. Aquele lá é o mais que prega. É o chefinho lá. Chefinho. Edinho é a verdade. Ai, meu Deus. Vocês são bacanas. Eu tô puxando o saco dele pra ele armar uns pintinhos. Que nasceu. De combatente. Você acha que eu dou ponto sem nó? Eu não dou ponto sem nó, não. Tudo que eu faço. Não, tudo que eu faço é já olhando lá na frente já. Pai do céu. Tá explicando. Olha lá, ó. Versículo 2 agora de Ezequiel 37. E me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. Aí, por que Ezequiel andou ao redor do vale? Olha lá, Ezequiel andando ao redor do vale. Porque Jesus Cristo, ele andava ao redor do coração de Israel. Ezequiel andava ao redor do vale, porque Jesus Cristo andava ao redor do coração do povo. Por que ele dava voltinha? Porque o povo Israel nunca deixou Cristo entrar dentro do coração deles. Por isso que eles estavam se tornando sequíssimos. Eles estavam se tornando sequíssimos porque eles nunca deixaram a vida entrar dentro do coração deles. Eles rejeitaram, a nação de Israel rejeitou Cristo. Rejeitou Cristo. Por isso que eles ficaram secos? Por isso que eles estavam secos. E ficariam sequíssimos. Porque eles nunca deixaram a água entrar dentro do coração deles. Isso está lá em João capítulo 4. A mulher samaritana. Jesus oferece a água viva para a mulher samaritana. Ele diz: mulher, você quer água viva? Ela diz: eu quero, Senhor, dai-me de beber dessa água. Jesus diz: vai lá chamar seu marido então. Chama seu marido. Aí a mulher disse: não tem marido. Daí Jesus diz: disseste bem, não tem marido. Porque você já teve 5. O que significa esses 5? Significa a prostituição que a nação de Israel fazia com outros deuses. O que ela estava não era dela mesmo. E o que ela estava agora também não era.
que significa a infidelidade de Israel, porque Israel agia como uma prostituta. Israel. Por isso que ele fala, chama seu marido, por isso que ele fala. Porque do mesmo jeito, mulher, que você se relacionou com 5 homens, e o homem que você está hoje não é o seu marido, a nação de Israel só não vai receber água viva porque eles agem como uma prostituta. Eles abrem o coração para Moloque, para Amon, para outros deuses, eles abrem o coração. Agora, para mim, eles não abrem. Por isso que você quer tomar água viva, então você precisa chamar, se consertar, arrumar esse negócio. Onde que está escrito isso? Está lá no livro de Oséias. O livro de Oséias é o mais claro dessa infidelidade de Israel com Deus. Porque no livro de Oséias, Deus vai mandar o profeta Oséias casar com uma prostituta. Deus vai falar: Oséias, você é homem de Deus, vai lá numa casa de prostituição, pega uma prostituta de lá e casa com ela. Por que Deus vai mandar o homem de Deus casar com a prostituta? Por causa do simbolismo. Para que Oséias sentisse na pele o que era dormir com uma mulher e saber que essa mesma mulher que ele é casado se deita com outros homens. A mesma dor que Oséias sentia era o que o Deus sentia com a mulher dele. Oséias inteiro, o livro inteiro. Vai falar da infidelidade da nação de Israel com Deus. Por isso que eles estavam secos e se tornariam sequíssimos, porque eles nunca deixaram a água viva entrar dentro do coração deles. E agora eu pergunto para vocês: a mulher samaritana de João capítulo 4, ela recebeu água viva ou não recebeu nada? A Bíblia não diz. Nós não sabemos se ela recebeu água viva ou não. Parece que sim, né? Tudo indica que sim, mas não fica claro isso, porque depois que Jesus fala, vai buscar o seu marido tudo, a mulher sai e vai chamar as pessoas, e daí vem uma grande multidão lá, e daí entra outra história. Por que deixa essa interrogação? Porque a nação de Israel está em interrogação até hoje. A nação de Israel até hoje não sabe se eles querem água viva ou não. Se eles querem deixar Cristo entrar dentro do coração deles ou não. Por isso que eles estão secos. Estão secos por causa disso. E se tornarão sequíssimos. Se tornarão sequíssimos na grande tribulação. Porque hoje ainda tem chance da água, porque a água ainda está aqui, que é o Espírito Santo, né? Mas quando o Espírito Santo for tirado da terra, com o arrebatamento, vai acontecer arrebatamento. Vai sair a igreja. E junto com a igreja, o Espírito Santo. Aí os ossos se tornarão quebradiços. Se tornarão totalmente secos. Totalmente. Por isso que Ezequiel andava ao redor do vale. Ao redor do vale. Porque do mesmo jeito que Ezequiel andava ao redor, Cristo também andava ao redor do povo. Por que ao redor? Por que ele nunca entrou? Porque o povo o rejeitou. Onde está escrito isso? Aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, versículo 18 em diante. Tá? Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 em diante. Está escrito assim: e todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta, ó, trovão, e trombeta. Professor, da trombeta, a gente vai escutar mesmo ou vai ser os sinais? Não, nós não vamos escutar trombeta nenhuma. Nenhum, né? É só os sinais. É, os sinais. Se a gente escutar a trombeta é porque a gente ficou na tribulação. Escutar as trombetas é porque você está na tribulação, né? Porque as 7 trombetas, elas só vão acontecer no meio da grande tribulação. Não quero ouvir trombeta, não. No meio da grande tribulação. Trovão é a voz do Pai. Relâmpago é o Espírito Santo.
E a trombeta ou buzina, depende da tradução, é a voz do Filho. Você foi trombeta. Oi? Foi trombeta. Aí, trombeta significa um chamado ao arrependimento. Chamado ao arrependimento. As 7 trombetas serão, o 7 é o número de perfeição, serão um perfeito chamado ao arrependimento. É Jesus Cristo chamando o povo perfeitamente, até na grande tribulação, ao arrependimento. Porque as pessoas terão pessoas que se converterão na grande tribulação. Terão pessoas que irão se converter na grande tribulação. Em última hora? Oi? Em última hora? Não, última hora, porque se não se converter lá, acabou. O que é, mamãe? Ah, pensei que você falou alguma coisa? Ele falou, não foi verdadeiramente alto. É. Verdadeiramente. Vou perguntar. Amém. Então, perguntar com o professor de as Glória a dúvidas, Deus. né? Então, vai ser a última hora. Vai ser os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora serão as pessoas da grande tribulação. O último chamado deles ao arrependimento. Está escrito aqui, ó. E todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta, se puseram de longe e disseram: fala tu, disseram para Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles mesmos dizem: não fale Deus conosco. Eles estão dizendo: nós não queremos água viva, nós não queremos que Deus fale conosco, porque senão a gente vai morrer. Quem que estava falando? Quem que estava com medo de Deus ali? Era eles ou era o que estava neles? O que estava neles. Ó, irmã, o que estava neles. Era o diabo que estava na vida deles, que estava com medo da voz de Deus. Por isso que eles falaram: não fale Deus conosco. Vai lá você, Moisés, vai você falar com Deus, traga as palavras de Deus para nós, aí a gente vai ouvir. Agora, Deus falar direto conosco? Não, de jeito nenhum. Não, nós não queremos. Aí, em Êxodo 20, versículo 18 em diante, era para acontecer o Pentecoste. Só não aconteceu o Pentecoste em Êxodo capítulo 20, porque o povo fechou o coração. O Pentecoste que aconteceu lá em Atos 2, era para ter acontecido em Êxodo 20. Em Êxodo 20, o povo com o coração fechado, não aconteceu o Pentecoste. Agora em Atos 2, os 120 que estavam lá, estavam com o coração aberto. Por isso que o Espírito Santo pôde entrar dentro deles e fazer todo aquele reboliço maravilhoso. Porque o povo estava com o coração disposto. Coração está lá. Muito bem. Ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Então esses muitos serão muitas pessoas que estarão na grande tribulação. Muitas, não é pouca gente não, é muita gente que vai ficar. E eles estarão muito secos. É mais. Vai ter mais gente seca do que vai para o céu. Com certeza. Vai ter muito mais gente que vai ficar do que vai. Misericórdia. Agora você imagina, o cara é piloto de avião, tá lá no avião, acontece arrebatamento, o avião só faz. Cai e já morre todo mundo ali. O cara tá no ônibus, descendo lá com o patrulho, por aquelas curvas lá. Ué, por que você não vai ser arrebatado? Você vai sumir, vai ser arrebatado, mulher. A pessoa que ia fazer o... Não. Imagina, o cara lá, o motorista é crente, é arrebatado. Quem não for crente... vai ficar dentro do ônibus, né? Quê? Quem não for Vai ficar dentro do ônibus. Quem não for arrebatado vai morrer ali dentro do ônibus. Imagina quanta tragédia vai acontecer. Vai acontecer os carros governados. Os carros, o avião, as usinas nucleares, aquele pessoal que fica cuidando da usina para a usina não explodir. Os caras somem. Imagina que desespero, que horrível que vai ser. Que vale, olha, é um vale.
vai ficar um vale de ossos. Por que vale de ossos? Porque vai morrer muita gente. Vai morrer tanta gente que não vai ter nem como enterrar. Porque vai morrer tanta gente que não vai ter tempo para enterrar. Por isso que vai ficar cheio de osso na terra. Não tem nem como fazer buraco. Vai ficar cheio, não é? Como é que vai enfiar o povo lá? O coveiro foi arrebatado. O dono da funerária foi arrebatado. Vai nem ter caixão. Não tem nem caixão. Oi? Porque foi O carpinteiro foi arrebatado. Pronto. Fica tudo. Por isso um vale de ossos, meus amados. Vai ficar um vale de ossos. Literalmente. Tá falando, vai ficar um osso arado aqui. Eu penso que é brincadeira. Não é brincadeira, coisa Ri da gente. E outra coisa, pastor. Os ossos que estarão aqui, meus amados, não estarão só secos. Estarão muito secos. Porque nem o Espírito Santo vai ter mais. Não vai ter o Espírito Santo para confortar os corações. Imagina o seu filho com a sua filha, some seus filhos. Não vai ter nem o Espírito Santo para confortar o seu coração. Porque ele vai embora junto. Então vai estar muito seco. Vai estar muito ruim. Não tá hoje pra você não. É, já está tendo as coisas. Já Não está. vai ser, não. Princípio já. Mas não é aí no fim, não. É o princípio, mas não é o fim, não. Meu Deus, você dando tempo. Deus está estendendo o tempo. Ó, eu já falei de Jonas aqui. Por que Jonas foi para Tarsis? Não foi direto para Nínive? Por que ele não foi? Porque Cristo também está dando tempo. Enquanto Jonas estava dentro do ventre do peixe, é Cristo no ventre da terra. Enquanto Jonas estava lá no barco, lá no ventre do peixe, o povo de Nínive estava com tempo para se converter. Quando Jonas chega lá, o povo já. Ele fala 6 palavras. Jonas, 6 palavras. O povo já se converte tudo. Porque eles tiveram tempo. O mesmo balão que Jonas fez, Cristo está fazendo. Oi. Cada dia que passa parece que está ficando pior também o mundo. E a tendência é o quê? Piorar. A tendência é melhorar. Nada disso. A tendência é piorar. Vai melhorar só lá no céu. Mas vai piorando, Vai vai melhorar melhorando. só lá. Mas vai piorando, vai melhorando, porque daí vai querendo mudar de caminho, né? Que vai fechando. Seria bom se fosse assim. Para muita gente vai ser assim, que benção. Ainda vai ter muita gente, meus amados, que não vai querer Jesus Cristo. Não vai querer se converter. Pior. Não vai querer. Coração duro, né? Coração duro. Quanto mais duro o coração, mais sofrimento. Tem gente que acostuma na dor, acostuma na miséria, acostuma no vício. Acostuma. Mas aí é o Satanás, né? Isso aí é o diabo que já tomou conta da pessoa. A pessoa acostuma. A pessoa não tem nada em casa, não tem na saúde, mulher largou, os filhos não gostam, está jogado lá nas traças. Você fala para a pessoa, rapaz, vem para a igreja. Ô moça, vem para a igreja. A pessoa diz, eu não vou, eu já fui na igreja, não adianta nada. Não tem mais força. Não tem jeito para mim lá. A pessoa acostuma. A pessoa acostuma no sofrimento. Mas não está sequíssimo, está seco, mas não está sequíssimo. Vai ficar sequíssimo se ficar na grande população. Vai ficar sequíssimo. Olha o versículo 3, ó. E bora. Versículo 3. E ele me disse, filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu sabes. Olha lá. O que significa isso? Deus ele faz uma pergunta para Ezequiel. E vai ser a mesma pergunta que Deus fará para o Cristo na grande tribulação. Podem os ossos viver? Interrogação. A grande tribulação está acontecendo. Os ossos estão sequíssimos. Deus vai olhar para a terra e vai perguntar para Cristo. Esse Cristo, pode essas pessoas da grande tribulação se converterem? Pode
essa turma que está aí na grande tribulação voltar a viver? Olha. Aí Ezequiel responde que o que Cristo vai responder lá na frente. Lembra que isso é uma visão do futuro? Então isso ainda vai acontecer. Cristo responderá: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Por que tu sabes? Porque ainda haverá esperança para o povo na grande tribulação. Haverá esperança. Porque estarão 144 mil pessoas evangelizando e vai ter as duas testemunhas. Apocalipse 7 e Apocalipse 11. Quem é essas duas testemunhas? Elias e Moisés. Apocalipse 11, as duas testemunhas. E as duas testemunhas ela vai chegar entre a sexta e a sétima trombeta. Entre a sexta e a sétima, as duas testemunhas chegam. E durante toda a grande tribulação, haverá 144 mil pessoas pregando na grande tribulação. Mas não é a igreja não, a igreja vai ter ido embora. São pessoas que se converterão na grande tribulação. São pessoas que começou a tribulação, aí elas vão se converter. Está escrito na Bíblia. O quê? Tá escrito. Vamos ler aí, Apocalipse capítulo 7. Eu já falo com as pessoas. E essas pessoas ainda tem mais, meu amado. Essas pessoas serão de Israel só, viu? Não vai ser do Brasil, da Inglaterra, não. Vai ser só de Israel. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Olha lá. Apocalipse 7, versículo 4. Sua glória. Apocalipse 7, versículo 4. Aí, ó. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. Apocalipse é o último livro da Bíblia. E os que foram selados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos do Brasil. Não é dos filhos do Brasil, né? Israel. É de Israel. Então, o Brasil vai estar perdido. Brasil, Inglaterra, Japão, vários países. Tudo vai acontecer em Israel. Onde as testemunhas irão aparecer? Em Israel. E quem não está em Israel? É Peninha. Não está em Israel? Por que não se converteu antes? Peninha. E ainda vai dizer, ó, 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo de Israel. Está aqui, ó, no versículo 5. Ó. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rúben foram selados 12 mil. Tá? Selado é... Se separado. Selar é separar. Foram separados 12 mil de cada tribo. O que é 12 mil? Por quê? O que é? O que é 12 mil? 12 mil é muita pouca gente, né? Para tanta gente que vai ter. O número 12 fala de governo. O número 12 é governo. 12 mil de cada tribo significa o governo de Cristo na grande tribulação. O governo de Cristo na grande tribulação. Quando fala que eles não se prostituíam, se relacionavam, se eu não me engano, alguma coisa assim, significa que eles não se relacionavam com mulher ou com outros deuses? É esses 144 mil? Com outros deuses. Com mulher não vai ter problema nenhum. Se for a mulher deles, ótimo. Agora, se for outras mulheres, não tem problema. Deus não tem nada com o sexo. Deus não é contra o sexo. Quando é feito dentro do casamento. Quando é fora do casamento é errado, mas dentro do casamento não. Não é pecado. É pecado. O que é pecado, por exemplo? Pecado é fora da cerimônia. Fora é errado.
Errado e burrice ainda por cima. Agora, dentro da cerimônia, aí é correto. Aí é o certo. Aí Deus abençoe. Muito bem. Vamos voltar lá, meus queridos alunos. E os melhores, hein? Vocês são os melhores alunos da quinta-feira. Né? Vocês são, não tem para ninguém. Eu falo para todo mundo. No Santa Teresa. Eu falo para todo mundo, ó pessoal, na quinta-feira, lá no Santa Teresa, não tem para ninguém. É a turma lá da pastora Maria Andréa. Dia 14 de outubro está chegando, hein? Tá E dia 14 de outubro vai parar Taubaté. Ó, quem que fala aí, os alunos aí? Aí, ó, pro irmão, pra irmã. Quem que tem dia 14 de outubro? Seu aniversário, Feriado melhor professor mundial. do Santa Teresa. Anteontem foi aniversário do meu bispo. É? Tiago. Abravanel. É Tiago. Tiago Luiz. Não. O meu vai ser dia 14 de outubro. Eu lembro que eu matei dia Farei 15. 23 anos. Eita, tô Novinho, velho, hein? tá novinho. Faz. Ó, a idade vai chegando e com ela os sinais. Tá vendo bem? A idade vai chegando e com ela os sinais. O cabelinho era comprido mesmo, eu vi. Eu tinha o cabelinho compridinho que eu jogava assim. Agora já não tem mais. Né? Já que começa a ficar branquinho. Aí, topete. Topete. Mas tomara que eu não fique careca. Eu não vou ficar vivo. Eu não Vai tenho não. entrada? Também não. Ah, o seu, não sei não. Viu? Sim, não. É quem tem entradinha assim, ó. Tá novinho pra entrar aí. Eu não tenho aqui, ó. Bastante cabelo. Não tem. Não, por enquanto não. Perdoa, Senhor. Vai deixar de falar. Foi profetizado para mim na igreja Verbo da Vida, pastor Eliezer Rodrigues. Lá do Verbo da Vida. Profetizou para mim que eu ia morrer com 93 anos. Idade de Silvio Santos. Aí, tomara que eu chegue com o dinheiro que ele tem. Olha, 93. Ele falou assim, rapaz, seu ministério é grande. Faz tempo isso. Lembra Sabe? dos irmãos, viu? Lembra dos Não, irmãos. lógico. Se eu botar com 93, vocês estarão com quanto? Ixi. Não é nem Um pouquinho me fala, mais eu só. não tô aqui não. Não, vocês vão estar aqui. Não tô aqui não. Aí, ó, eu com 93. Nem que é. Sei, Vou de 93 também. um pouquinho mais. Olha aqui, pra você ter ideia, meu primeiro Ah, se eu filho chegar tá no aqui 70. com 30 Tá e... bom. Pra mim chega. Quanto? 30 aí? 30 e... 31. 34. 34. Meu primeiro filho. 9, 10. Ah, Aí, primogênito. ó, você vai estar com 120 e poucos anos. Primogênito. Quando eu tiver É o 93. primogênito. Tá lá no cemitério. Quando eu tiver 93, você vai estar com 120 e poucos Não anos. vai dar nem a De poeira. estrelinha. Vai dar nem a poeira minha. Lá no cemitério, estrelinha, minha. A poeira minha vai estar mais. Vocês acham que é brincadeira, né? Não, eu falando O dia sério, corre, Deus me ó, livre. a idade vai chegando. Ó. Deus me livre. Tem que aproveitar o sprint. O sprint. Sprint, né? Sprint é o último fôlego na corrida. Você tá correndo? Tá ruim de pagar. É que a aula tá tão bacana que tá gravando aqui. A lousa não quer, a lousa fala assim, não tira isso de mim. São palavras de vida eterna. Não foi nada. Muito bem, vamos voltar lá. Ezequiel 37, versículo 4. Ezequiel 37, versículo 4. Novamente ele disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ué, mas que coisa estranha. O osso não tem ouvido. Como que o osso vai ouvir a palavra do Senhor se o osso não tem ouvido? Então o que vai ouvir a voz do Senhor não são os ossos. Não vai ser o corpo e nem a alma. Você é espírito? Vai ser... Ah, que isso? Você viu que beleza? Senhora,
Pode passar ali e pegar o diploma. Não, sabe por quê? Meu bispo, ele conversa muito comigo. Já pega E eu certificado estipulo já. ele. Ah, é? Já pega o Não. certificado já. Não, pode pegar. Tá demais da conta. Eu espírito. Já pega o certificado. Olha lá, o corpo vai estar osso. Vai virar osso o corpo. Osso, quando eu falo, não é osso literalmente. É que o corpo vai estar igual a sexta praga. Cheio de doenças, cheio de coisa terrível. Quer ver mostrar para vocês como o corpo do homem vai ficar? Abre aí, Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu vou mostrar para vocês como o corpo do homem estará. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6 está falando de Adão fora do Éden. Quando Adão foi lançado fora do jardim. Como ficou o corpo dele? Ficou desse jeito aí. Isaías 1, 5 e 6. Quem que lê aí, fazendo favor? Porque sereis ainda castigados. Por que sereis ainda castigados? Se mais vos rebelaríeis. Olha lá, vocês vão se rebelar mais ainda? Toda a cabeça está enferma. Olha lá, e toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Aí como é que vai estar o corpo do povo? Assim ficará o corpo do povo na grande tribulação. Até quando sereis castigados? Do alto da cabeça para todos os pés está cheio de ferida, inchaço e chagas podres, não amolecidas com óleo, não tratadas. Olha aí, olha como Adão ficou terrível, terrivelmente destruído. Terrivelmente destruído. Então o corpo do homem vai estar assim, arrebentado. E a alma também, porque aí mesmo diz, não há nele coisa sã. O coração está fraco, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, não há nele coisa sã. O coração vai estar fraco. O coração é a alma. O coração é a alma. A alma também estará como ossos. Vai estar sequíssima a alma. Mas Deus mandou Ezequiel profetizar. Se o corpo não ia ouvir, se a alma não ia ouvir, então algo dentro dessas pessoas que estarão na grande tribulação terão que ouvir. E o que é esse algo? É o Espírito. Pronto. Então Deus ele vai falar, profetiza, prega a palavra. Quem que vai pregar a palavra na grande tribulação? Os 144.000, as 2 testemunhas. Eles vão profetizar como Ezequiel profetizou no vale. Eles vão falar e o espírito das pessoas, por meio do espírito das pessoas, a vida vai voltar para elas. Vai entrar no espírito, vai entrar no corpo e na alma. E as pessoas se converterão na grande tribulação, porque ouvirão o profetizar dessas pessoas. Ouvirão o profetizar. Aí eles vão estar pior que Jó. Vão estar bem pior que Jó, porque Jó estava destruído, mas ainda tinha a mente no lugar. Jó estava destruído o corpo, mas ele ainda disse, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, ainda tem esperança para mim. Eles estarão com a cabeça destruída também. Vai estar igual a mulher de Jó, que falou para ele, ora ao seu Deus e morra já de uma vez. Ela não disse amaldiçoa não, porque está errado a tradução. Não, nunca. Até pro valor, É errado. Não é amaldiçoa o teu Deus e morre, porque o povo lá do Oriente não é que nem a gente, que qualquer coisa já está xingando a Deus, qualquer coisa está amaldiçoando a Deus. Não. O que ela falou no hebraico original está escrito, ora ao teu Deus e morra. Ela está dizendo, entrega as contas. Quando Deus traz tudo para Jó,
Ele tirou essa mulher dele? Traz outra. Não, de jeito nenhum. Não podia matar a mulher, porque a mulher era 50% dele. Só uns 50%. Entendi. É, porque, por exemplo, Mas ela não amaldiçoou os seus. não, é isso que eu estou acabando de falar. No hebraico original não está escrito amaldiçoa. Está escrito somente ora ao teu Deus. Ela está dizendo ora ao seu Deus e morra, porque é melhor você morrer do que ficar destruído assim. Não confiava nele, em Deus. Não, não. Tanto que Jó dá um xingo nela. Fala assim, mulher, você está fazendo igual uma mulher louca. Nós recebemos o bem de Deus, não podemos também receber o mal. Fala, abençoa, né? Abençoa teu Deus. Isso, ora ao teu Deus, entrega as pontas. Entrega as pontas e morra logo de uma vez. Morre logo. Aqui dezenas da coisa. É, morre logo de uma vez. Ver a luta dele, né? Do jeito que tá passando. O ser humano ele é composto de 50% macho e 50% a fêmea. No Éden, quando Eva foi tirada do macho, Deus tirou os 50% feminino dele. Então hoje o macho não pode ter nada feminino dentro dele, porque o feminino está ali, está aqui do lado, não dentro. Então aqueles homens, é desse jeito, está errado, porque a parte feminina foi tirada do homem, no Éden, e com aquela parte feminina fez uma feminina inteira, okay? A mulher. Então o homem, o macho, é 50% do ser humano. E a mulher, a fêmea, é 50% do ser humano. Aos solteiros aí. Você é solteiro? Você é? Aos solteiros, vocês são só 50%. E viúva? Viúva de 50%, que até a morte vos separe. Morreu, separou. Não pode casar. Eu quase sempre. Vou começar a casar. Quem está solteiro é 50% só. 50% só. Sou viúva e solteira. 50%. Não tem problema ser 50%. Não tem problema. Você também é, né? Você era, né? Você é. Eu sou 50%. 50%. Enquanto. Lá em 2050, não é mais isso. Ué, eu morri com 93, você quer que eu me amarre agora com 15 e pouco? Eu estou nessa caminhada, senão uma garota. Uma encrenca, né? Igual o Denilson fala, né? Uma sarna para se coçar. Ó, 50-50. Mas a pessoa casa. Casou, né? Quando a pessoa casa, ela se torna 100%. Se torna uma só carne. 50%. Vocês não são 50-50, vocês são. Falou, sarna se coçar. O que é? Uma galinha arrumou sarna se coçar. Você arrumou já o namorado? Não, Ah, eu pensei que você tinha ela arrumado. nem puta aliancinha no dedo, de aliancinha. Agora eu profetizando. Não, mas não tem problema, cara. O que tem casar? Casar é bom. Uma pessoa boa, sim. É bênção. O homem não foi criado para viver só. Não é bom que o homem esteja só. O homem não é só o macho é a fêmea. Pessoa solteira só faz porcaria. Então a chance do solteiro fazer mais porcaria é muito grande. O casado fazer porcaria é menor, porque já está casado. Então é bênção do Senhor. Quando é do Senhor, né? Quando não é do Senhor, é sarna para se coçar. Daí de vez de trazer alegria, traz tristeza Problema. e o quê? Problema. E problema. Eu já não tenho muito. Eu falei pro Senhor que eu quero continuar do jeito que eu estou até ele me levar. Pronto. Fala pro Senhor também, Senhor, eu quero mandar uma pizza pro professor. Senhor, me dê condições. Deus abençoe. Ó, 50. Aqui é jóia. Ah, e o que é o casamento? Vou ter que falar. Casamento é a relação sexual.
Fiz sexo com a moça. Eu estou casado com ela. Mas foi só por uma noite na loucura. Problema seu. Você casou com ela. Vocês estão casados. No mundo espiritual. Tudo que tem nela passa para você. E tudo que tem em você passou para ela. Casamento não é cerimônia. Casamento é relação sexual. Ah, mas eu fiz sexo com 10 meninas. Então você está casado com 10 pessoas. No mundo espiritual. Daí você vem e se converte. Ó, escuta o que eu estou falando. Aí você vem e se converte. E casa com a moça de Deus. Você se converteu, casou com a moça de Deus. Tudo bem, você está casado com essa agora. Certinho. Zerou as outras. É até a morte separe. Então muita gente tem problema no casamento porque é fruto dos problemas antigos. Olha lá. Que situação, hein? Eu estou com problema no meu casamento hoje, mas não entendo por quê. Que nem Salomão? Outra coisa. Que nem Salomão. Uma outra coisa. O cara tem uma filha. A filha faz 13, 14 anos e engravida. Daí você acha ruim com Deus. Deus, por que a minha filha foi lá brincar, lá fazer bagunça, lá no baile e depois engravidou aí? Daí Deus fala para você, lembra? Quando você tinha 18, 19 anos, você não fez sexo com uma menina de 14? Você não conseguiu engravidar ela. Mas agora a dívida caiu na sua filha. Pode pagar. A colheita é feita. Volta o pau. Mas plantar é uma opção, colher é uma obrigação. Pode demorar, mas escolhe. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que plantamos. Muito bem, isso aqui é jóia, hein? Plantar semana que vem, vamos. O que é, pastor? Podem plantar mais dois ou. Plantar coisas boas, né? Plantar vitória, né? Esse aqui é Jó. Jó, ele era 50%, ele e a mulher 100%. Deus, ele fala para o diabo assim, olha, escuta bem. Escuta bem. Você pode tocar em tudo que ele tem, só não lhe tire a vida. Morre os filhos dele, morre o gado, morre os animais. Não morre ele. E não morre a mulher. Por que a mulher não morre? Porque a mulher era os outros 50 dele. Se matasse a mulher, matava metade dele. Por isso que a mulher continuou viva. Por isso que a mulher estava viva. Já teve um monte de filhos. Oi? Se tiver mais 10, Mais pessoas, filhos abençoados por Deus. Abençoados pela presença de Deus. Coisa bacana. Não era que nem os filhos antigos, não. Os filhos antigos faziam bagunça. Eram os filhos novos. E as filhas de Jó, as mais bonitas, hein? Porque renderam bastante dinheiro para ele. Porque antigamente, para você casar com a moça, tinha que pagar o dote, né? Se elas eram muito bonitas, o dote era maior. Então, aqui, ó. ela conhece o dote. Você está guardando o dinheiro do dote? Não tem dinheiro para pagar o dote. Está guardando o dinheiro para pagar o dote aí? Guardando dinheiro. Pagou o dote, né? Pois é. Olha lá. Pastora vai ver a dote também daqui a pouco já. Aí, ó. Tem que ter dinheiro para pagar o dote. Não, tem que ter dinheiro para pagar o dote. Olha o versículo 5, ó. Boa ideia, boa ideia. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com o que? O fôlego entre em vós, e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que isso significa isso? Significa a conversão do povo na grande tribulação. O fôlego é o espírito. O fôlego é o Espírito de Deus. É a presença de Deus que entrará dentro daqueles corpos. E eles voltarão à vida, ou seja, eles terão esperança. Esperança. Terão esperança. Irmão, por exemplo,
a mulher engravida, né? Nós sabemos como é que é todo o processo. Mas para ter a vida de Deus, entra o Espírito primeiro na criança, né? O feto está lá dentro. A partir de um tempo de gestação, a alma entra, o espírito entra e a criança começa a se desenvolver lá dentro. Por isso que o aborto é errado. Porque você matar uma criança, você está matando outra pessoa, você está cometendo assassinato. Porque você é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Ele é outra pessoa, você é uma e outra. Então você faz aborto, você está cometendo um assassinato. Você está matando uma alma. Muito bem. Agora vamos entrar em Êxodo 9, no 8 em diante, que é a praga da úlcera. A sexta praga, a praga da úlcera maligna. Ué, a praga da úlcera maligna é uma visão também da grande tribulação. No 8 diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mãos cheias de cinzas, cinzas do forno. Que forno é esse? Esse forno aqui é a grande tribulação. Cinza ou sombra. Cinzas ou sombras. Deus está dizendo: Moisés, pega aí as cinzas do forno. Deus está dizendo: as úlceras que eu vou mandar para esse Egito aí, vai ser somente uma parte, uma cinza do verdadeiro forno, que vai ser a grande tribulação. Pega só a cinza e joga no povo. Pega só a sombra e joga no povo. Olha lá. Mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu, à vista de Faraó. Ué, Moisés ele pegou um pouco das cinzas, que fala de uma pequena parte, uma sombra da grande tribulação. Pega essa cinza e jogue no ar. Jogue no ar à vista de Faraó. Esse Faraó aqui é o luzeiro, ou o diabo. Jogue essa cinza. E olha o que acontecerá no 9. E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. Pó fino significa o pente fino de Deus. Ou pó miúdo. Pó miúdo ou pó fino, fala do pente fino de Deus. Fala que Deus, na grande tribulação, Ele vai separar, como o pente fino separa o piolho do cabelo, Ele separará as pessoas que se converterão e as que não se converterão. Mas na grande tribulação, se hoje já é um pente fino, na grande tribulação será mais fino ainda. Porque será mais difícil. Hoje, para se converter é difícil, mas não é tão difícil. Mas vai chegar um tempo que não vai poder nem falar de... Não vai poder. Hoje tem igreja à vontade, tem igreja, tem celular para ver as coisas de Deus. Agora na grande tribulação vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil, viu? Muito mais complicado. O pente estará mais fino. Por isso que o pó se tornou finíssimo. E se tornará um pó fino sobre a terra, sobre toda a terra do Egito, que fala do planeta Terra na grande tribulação. E tumores que arrebentarão em úlcera sobre o homem e sobre o animal, em toda a terra. Olha só que coisa. Moisés jogou a poeira para cima. Quando ele jogou a poeira para cima, caiu sobre toda a terra do Egito, como uma fumaça fina. Caiu. E as pessoas começaram, os egípcios,
e os animais dos egípcios começaram a ter feridas em todo o corpo. Feridas, é o que a gente leu lá em Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Não haverá nada são neles, a não ser inchaços, feridas e chagas podres. Ó, não tem aqui. Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim que o povo vai ficar. Vai começar a arrebentar feridas no corpo deles. Arrebentar feridas. E essas feridas vão causar muito sofrimento para aquelas pessoas. Mas é só o começo do sofrimento deles. Porque essas feridas, elas piorarão quando essas pessoas, infelizmente, elas se lançarão no inferno. Aí vai ficar pior. Muito bem. Olha lá o 10 agora. E eles tomaram as cinzas do forno. Aí, eles tomaram as cinzas do forno. Pegaram somente uma sombra da grande tribulação, uma sombra do grande sofrimento. Tomaram as cinzas do forno e puseram diante de Faraó, que é o luzeiro. E Moisés espalhou a cinza para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. Quem são esses magos? Agora eu vou pôr aqui, ó. Meus amados, estudar teologia não é estudar simplesmente um estudo bíblico. Não sei se vocês estão percebendo isso desde o início do curso. Nós abordamos assuntos difíceis, assuntos delicados e assuntos que geram medo. Tem gente que para de estudar por medo, fica com medo. Fica com medo porque é uma visão totalmente diferente e aprofundada do texto bíblico. Não é que nem um culto de ensino, né? Não é que nem um culto de ensino. O culto de ensino é algo mais leve, algo mais brando. Tem igrejas que até louvam, cantam um hino, tudo, dão oportunidades. Agora, o estudo teológico, não. O estudo teológico é mexer na ferida. É abrir a ferida, igual a pessoa que corta a perna. Cortou a perna, vai lá no médico. Ele coloca um tampão na ferida. Estudar teologia é arrancar esse tampão, olhar a ferida e começar a raspar essa ferida. Raspar e deixar aquela ferida limpa. Isso causa dor, causa incômodo e medo de muita gente. E é como Ezequiel 47. A gente já viu 37 e 47 é quando o anjo do Senhor vai entrar na água e vai dizer: Ezequiel, vem andando. E Ezequiel vai andando e a água vai subindo. Vai subindo. Cada aula a água vai subindo um pouco mais, meus irmãos. Cada aula a água vai subindo. E outra coisa, faculdade de teologia não se aprende essas coisas. Eu tenho faculdade de teologia. Lá na Unifluvic, lá em Pino. Faculdade de teologia. Não ensina essas coisas. Ensina português, matemática, geografia, história, gramática, filosofia, sociologia. Mas eu não vou ensinar isso para vocês. Por quê? Porque vocês não vão usar. Como vocês vão subir lá no púlpito e vai pregar o que lá no púlpito? Meus amados, agora eu vou pregar a reforma protestante. Como o Martinho Lutero fez a reforma protestante, quem que vai querer ouvir essa pregação? Né? O povo vai jogar pedra no céu. Vai falar: ó, rapaz, o que é isso aí? Eu quero ouvir Bíblia. Eu quero ouvir Bíblia. Por isso que é Bíblia que a gente vê. Que é Bíblia que a gente vê. Então, estavam as úlceras, a doença sobre o povo e sobre os magos. Os magos, eles simbolizam os demônios. A doença vai estar sobre os homens e sobre os demônios. Porque não só os homens sofrerão, mas os demônios também sofrerão.
Você acha que os demônios na grande tribulação vão ficar alegrinhos? Não é tanto alegrinho. Nada disso. Os demônios também sofrerão. Eu pensei que eles iam ficar tomando conta do povo que fica aqui. Eles vão ficar atormentando o povo que está aqui. Mas eles só atormentarão o povo porque eles também estão sendo atormentados. Vamos ler na Bíblia? Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse 20, versículo 10. Vai mostrar que o diabo também é atormentado. Então tem coisa que a gente usa. Lago de enxofre. Isso. Lago de fogo e enxofre. Vai ser lançado no Lago do Enxofre. Lago de fogo e enxofre. Onde já estavam a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Capítulo 20, versículo 10. Aí, serão atormentados também. O diabo reinará no inferno? Não. Não. Porque eles vão ser atormentados lá. Daí, serão atormentados para todo sempre. Então eles também estarão com úlceras malignas. Eles também estarão sofrendo. Eles também sofrerão. Muito bem. Os magos. Agora o 12 aqui para encerrar. Versículo 12 de Êxodo 9. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito. O Faraó endureceu o coração do povo do Egito. O Deus endureceu o coração do Faraó. Porque Deus tem poder para endurecer o coração, mas também tem poder para amolecer os corações. Deus tem poder para endurecer, para amolecer. Onde a gente vê isso? Lá na tentação de Jesus no deserto. Está escrito lá em Mateus capítulo 4 em diante, Marcos capítulo 1, versículo 12, versículo 13, Lucas capítulo 4 em diante. Passados 40 dias, Jesus teve fome. Aí chega o diabo para ele, para Jesus, e fala para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Que pedras são essas? É o coração do povo de Israel. O diabo está dizendo: se tu és o Filho de Deus, Deus ele teve o poder de endurecer, transformar o coração de carne em pedra de Faraó. Se você é o Filho de Deus, você também tem o poder para mexer nos corações. Faça o contrário, Jesus. Faça o contrário. Transforma as pedras, que é o coração de Israel, em pães. Já que o seu pai transformou o pão em pedra, transforma a pedra em pão. Faça o contrário. Porque você tem poder para isso, não tem? Para mexer nos corações? Jesus diz para o diabo: não só de pão vive o homem. Jesus está dizendo: eu vim para Israel, mas Israel tem um coração duro, não tem problema. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: Israel é um coração duro, não me quer. Mas os gentios me querem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus está dizendo: eu não preciso fazer igual o meu pai fez lá no Egito, mexer no coração. Eu não vou mexer no coração de ninguém. Não vou obrigá-los a me servir. Não vou obrigá-los a me aceitar. Eles vão me aceitar se quiserem. O pai obrigava mesmo. O pai lá atrás obrigava. Mas eu não. Eu não. Mateus capítulo 4? Mateus capítulo 4, Marcos 1, 12, 13 e Lucas capítulo 4. Esses capítulos aí é do 1 em diante, tá? Isso, né? Quê? Mateus, Marcos mesmo? Não, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas. Na lição do Êxodo. É, tem que estar Lucas. Lucas.
Jesus está dizendo, meu pai, lá atrás, ele mexia com o coração mesmo. Meu pai não tinha história com ele, não. Ele mexia como ele queria. Se ele quisesse endurecer, ele endurecia. Se ele quisesse amolecer, ele amolecia. Agora comigo, não. Comigo é diferente. Comigo é livre-arbítrio. Eu não vou obrigar ninguém a nada. Verdade, Jesus é assim, né? Jesus é livre-arbítrio. Eu não obrigo ninguém a nada. Eu não vou. Eu posso. Se Jesus quisesse, ele podia. Mas ele diz, não. Deixa nessa. Acabou, meus amados. Na semana que vem. Na semana que vem nós entraremos na 7ª praga. A praga do granizo. Ó, que isso, hein? Cada aula é uma praga. Vamos orar a Deus e vamos encerrar. Senhor Jesus, muito obrigado pela aula, obrigado pelo ensino. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.